casa não vai funcionar, a parede não vai se mover. Mas se você aplicar essa mesma força numa garrafinha, a garrafinha se move, ou seja, no caso da garrafinha teve trabalho, no caso da parede da casa não teve trabalho. Muito bem. A fórmula é trabalho igual força vezes deslocamento, resumidamente. Agora, se por acaso existir um ângulo entre a força e o deslocamento, tem que ainda multiplicar pelo cosseno desse ângulo. Muito bem, muito bem. Eu falei também sobre a área do gráfico, né? Se por acaso um dia te derem um gráfico de força por deslocamento, é só calcular a área. Claro, às vezes essa área não é simplesmente um retângulo, pode ser um triângulo, pode ser como outra coisa. Tem que saber calcular a área de coisa. Daí na aula passada a gente começou esse probleminha, terminamos, né? Estava falando sobre cada força que age aqui. Aí, se nós olharmos a imagem que eu lhe enviei, deixa eu pegar aqui. Nós calculamos o trabalho de cada uma das forças, né? Então, se por acaso essa força aqui tem um valor e tem uma distância, faz a multiplicação da força pela distância. Para encontrar, por exemplo, o trabalho da força de atrito, a gente teve que encontrar quem era a força de atrito, lembra? Daí a gente colocou a equação da força de atrito. Ajudou? Não. Por quê? Porque nós não tínhamos a força normal. Por que nós não tínhamos a força normal? Porque nós não tínhamos o peso. Né? Só tô fazendo um remember da última aula, beleza? Beleza. Daí não tínhamos a peso. Partimos para uma outra lógica. Nós olhamos para o diagrama do corpo livre, ou seja, olhamos para as forças que agem no objeto. Nós percebemos que força menos a força de atrito tinha que ser igual a zero, porque o objeto estava em repouso, né? Estava em velocidade constante. Repouso não, falei besteira, estava em velocidade constante. Então não tinha aceleração. Então a gente concluiu que a força de atrito tinha que ser a mesma força que estava sendo aplicada no objeto, que era 20 newtons. Daí nós encontramos que o trabalho era menos 40 joules, menos, por que menos? Porque o objeto se movia para um lado, a força de atrito era para o outro lado, beleza? Quando tá um para um lado, outro para o outro, daí o que acontece é isso. Muito bem, maravilha, maravilha, maravilha. Vamos continuando então. Ele falou aqui o trabalho da força resultante nesse deslocamento. Vamos ver o que ele fez aqui. O trabalho da força resultante é basicamente a soma de todos os trabalhos que agem no objeto. Todos. E nós calculamos, né? Todos eles. Depois era só somar e pronto. Muito bem. Legal. Vamos para este probleminha aqui, ó. Um carro de massa 1.000 quilos move-se sem resistência dissipadoras em trajetória retilínea a partir do repouso. O gráfico, olha só que legal, da força motora na própria direção do movimento é representado na figura. Então, olha só o que está acontecendo aqui, que interessante. Estava na posição 0, ao passo que ele foi indo para a posição 200 metros, força foi subindo, um gráficozinho aqui de uma retinha. Depois, do 200 ao 600, manteve-se em 1.000. Força constante. E depois ficou caindo a força até que foi para zero. Que complicado, né? Fazer fórmula para isso. Mas a física nos facilita a vida às vezes. É simplesmente calcular a área desse objeto. E o que é esse objeto? Esse objeto é um trapézio. Então, tem que saber a área do trapézio. Agora, digamos que você deu um branco e não sabe qual é a área do trapézio. Não tem problema nenhum. Dividir em triângulos e um retângulo. Perfeito. Nada a acrescentar. Easy, não é mesmo? Sim. Então, por hora, eu vou pedir para você fazer essa conta aqui. Mas, minha parceira, eu vou te dizer o que você tem que fazer. A outra eu não vou dizer nada. Ó, tem uma mulher empurrando uma mala. Ela tem essa força T de tração aqui. E o deslocamento, obviamente, se dá na horizontal. A mala anda na horizontal, certo? E o problema está dizendo que o ângulo da tração, da força, com o deslocamento, é 60 graus. Muito bem. Esse ângulo é importante porque a gente sabe que quando tem um ângulo entre a força e o deslocamento,
temos que fazer não só força vezes deslocamento, mas também vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Beleza. Então, agora você vai fazer a conta aí e vai me dizer qual é a resposta, tá bom? Vai me mandar a fotinho, aquela velha história de sempre. É. Cinquenta. Isso. É, sim. Eu confio.
vezes meio dá exatamente. Tá? Já ficaria. Vamos olhar aqui. Pronto, enviei. Ah, muito bem. Você fez um desenho muito bonito, por sinal. Fizesse a multiplicação e chegou numa resposta, mas eu não poderia te dar nota máxima nessa resposta. Você saberia me dizer o porquê? Faltou medida de novo? A unidade, você quer dizer, né? Isso. É. Faltou a unidade é Joule, é J. Tem que pôr o J ali no Droga, fim. esqueci de novo. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Resto, nota 10. Agora você tem que responder essa aqui. Note um detalhe. Você já deve estar, assim, louca para calcular a área desse triângulo, né? Tudo bem. Isso é verdade caso você queira responder a B. Afinal de contas, a B pede o trabalho. Muito bem. Só que a A não pede o trabalho. Aceleração. Então, eu vou falar para você. Comece fazendo a B. Enquanto você vai fazendo a B, seu cérebro aí em segundo plano vai pensando como fazer a A. Se você não conseguir fazer a A, não tem problema. Beleza? Eu faço. Tá. Então vá lá.
Tudo certo por aí? Tudo certo, tava penando só pra fazer o desenho. Ah, beleza. Certo. Você calculou supostamente a área. Bem, tem algumas coisas meio bizarras aqui, né? A gente deve concordar, afinal você escreveu ali, que a equação de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? Sim. A altura é 4. 0 para 4 é 4, né? Mas você falou que a base é 3, não entendi. Aqui também mede 4, né? De Ah, 0. errei. Olhei, Não, olhei não, o não. lado errado. Desculpa. Ah, não, Eu tá, que tá errei, certo. eu que errei. Ai, não sei por que eu fiquei falando A aí. altura é 4, tá certo, A né? altura é 4 e a base. Não. A base é 3, tá certo? Ah, tá. Acho Eu achei que eu que tinha tem errado água alguma no coisa. meu cérebro. Você tá certo, assim.
A área a área é 12, divide por 2, porque a gente está falando de um triângulo. Nossa, esquece. Você tá certo. A B tá certo. É que eu também fui olhar a parte que eu fiz errado, aí eu paguei. Não, você não fez nada de errado. Você fez certinho. Bem, agora vamos falar sobre a aceleração máxima. Aceleração, né? Nós temos um gráfico que fala sobre força. E nós também temos informação da massa. Ó, o gráfico fala sobre força. Nós temos informação da massa. E nós queremos aceleração. Isso aí te lembra a equação de segunda lei de Newton, né? Ai, sim. Tem a força máxima, ou melhor, a aceleração máxima, que é o que ele pede. Dá Com certeza vai acontecer quando a força for máxima. Qual que é a força máxima ali nesse problema? 4. 4. Então é só colocar 4. A massa é 2. A aceleração máxima é o que você quer. Vai dar 2, né? 2. Metros por segundo ao quadrado. Não esquece da unidade. Ah, aqui, pois tá. Beleza? Então, beleza. Muito bem, ele vai falar aqui de alguns casos específicos. Por exemplo, peso, né? O trabalho da força-peso. Bem, o trabalho da força-peso, ele obviamente continua seguindo a regra do trabalho que nós aprendemos até agora, força vezes deslocamento. Então, vai ser você pegar a força, que no caso aqui da trabalho do peso é a própria força-peso, e o deslocamento é a altura. Só que daí você pode pensar numa situação como essa. Tá, professor, mas os objetos eles podem cair em linha reta. Mas eles também podem cair meio que não reto, né? Tipo numa rampa, uma escada. O negócio cai para cá e depois cai para cá. Muito bem. E aqui que entra uma coisa muito bonita na física, né? Esse movimento lateral não importa. Nem um pouco. Para você calcular o trabalho. O único que importa é o deslocamento vertical. Né? Então, se tu tiveres a informação do quanto que ele caiu verticalmente, é o que você vai colocar na conta. Você não precisa ficar se preocupando com movimentos que estão perpendiculares à força. Beleza? Perpendicular. Perpendicular é na outra direção, né? Ou seja, no caso, na horizontal. Tá, professor, mas o objeto não está se movendo na horizontal, né? O verdinho aqui se move na diagonal. Beleza. Mas eu e você já trabalhamos isso nas poucas aulas que tivemos, que um vetor na diagonal pode ser escrito como a sua decomposição na horizontal e na vertical, né? Em outras palavras, né, para eu deixar mais simples de entender o que eu estou te enrolando aqui, eu posso pegar esse verde e dizer que ele é a soma desse vermelho com esse marrom, certo? O verde é a soma do vermelho com o marrom, concorda comigo? Certo. Sim. Mas uma vez que o marrom está na horizontal, a gente ignora ele na hora de fazer a conta do trabalho. Você pode pensar, professor, mas como assim ignorar? Por quê? Porque, apesar dele ter tido esse deslocamento horizontal, qual que é o ângulo aqui entre a força-peso e esse vetor? Bem, o ângulo é obviamente 90 graus. Certo? Certo. A fórmula do trabalho, você viu agora comigo, que era força vezes deslocamento, e quando tem ângulo, tem que colocar o cosseno do ângulo. Só que seria 90 graus. Qual que é o cosseno de 90? Zero. Zero. Pois é. Então essa é a prova matemática de qualquer deslocamento que não seja na direção do movimento, né, nessa situação aqui da força-peso, pode ser ignorado. Beleza? Certo. Muito bem. Então facilita um pouco a nossa vida, né? O trabalho do peso é independente da trajetória. O que importa é o movimento, a distância vertical, querendo ou não. Ele pode estar caindo em linha reta, ele pode estar caindo nesse caminho aqui. O valor do trabalho é o mesmo, olha só que facilidade, né? Isso aqui eles usam direto em vestibular e coisa do gênero.
Eles colocam um caminho todo tosco assim e perguntam qual que foi o trabalho. Pô, professor, como é que eu vou saber? Não sei essa distância aqui. Não importa. O que importa é a distância vertical para calcular o trabalho. Decorou? Sim. Então tá bom. O que importa é a distância vertical. Ah, continuando. Vamos lá. Aqui tem um problema interessante, né? Note só, um movimento parabólico aqui, né? Um movimento diagonal. Hum. Um movimento diagonal, certo, minha amiga? Afinal de contas, o objeto está subindo e descendo aqui no movimento parabólico, beleza? E ele pergunta aqui para você: determine o trabalho realizado pelo peso da partícula. Movimento bizarro, caminho bizarro. Importa? Não. Importa é se ele quer o trabalho do peso, da força peso. A única coisa que vai importar foi o quanto ele se moveu verticalmente. Beleza? Então, veja só. Professor, mas esse problema é esquisito, porque ele sobe, depois ele desce um pouquinho. Importa? Não. O que importa é que ele começou num ponto e parou em outro, certo? Então, vamos lá. No deslocamento de O para A partícula sobe, portanto, seu peso realiza trabalho negativo. Pois é, né? Por quê? Porque o deslocamento é para cima. Ele está subindo, né? Óbvio, deslocamento para cima. Mas a força-peso é para baixo. Deslocamento para cima, força para baixo. Sinal negativo. Beleza? De O para A. De O para A. Agora ele está perguntando. O enunciado pediu, né? De O para A. E agora de A para B. De A para B, ele caiu. O que significa que vai ser positivo. Peso, que a gente já aprendeu há trocentas vezes, há trocentos anos, que é massa vezes gravidade, vezes o H. Qual o H? O H associado ao deslocamento que está sendo citado, que no problema aqui é de A para B. Quanto que foi essa distanciazinha? E de acordo com as informações que o enunciado nos deu, foi 70 centímetros. Beleusas? Pronto, filha. Tá aí. Só fazer a multiplicação e colocar a unidade, tá? Beleza. Resumidamente, o que importa é o vertical. Muito bem. E tem uma outra situação muito legal também, que é do trabalho da força elástica. Eu falei mais ou menos para você sobre isso, né? Eu falei que se você quiser, digamos, tu deixa a mola paradinha ali, né, tranquilinha, paradinha. Tu coloca o dedo sobre ela. No começo é muito fácil você mexer ela, mas ao passo que ela tá ficando comprimida, tem que colocar cada vez mais força para que ela se mova a mesma quantidade que você moveu lá no começo, por exemplo. É o que está acontecendo, é o que esse gráfico mostra para nós, né? Quanto maior o X, ou seja, quanto maior a compressão, maior a força está crescendo, tá vendo? Aumentando aqui. Sim. Ou seja, diferente das outras situações que a gente está trabalhando hoje, a força não é constante. Ou seja, não dá para simplesmente você pegar a lei de Hooke, que você já aprendeu, que é Kx, e multiplicar pelo deslocamento. Kx vezes x. Vai funcionar. Porque aquela força, essa equação aí que eu te ensinei, né? Ó, a força de deslocamento, como eu falei na nossa primeira aula, ela só vale se a força for constante. For um valorzinho único para por aqui. Mas nesse problema da mola, por exemplo, não é constante. Está mudando. Ao passo que o deslocamento vai acontecendo, deslocamento da mola, né? A força está mudando. Então, como é que a gente faz essa situação? Calcula a área. Por isso tem que saber calcular a área, beleza? Então, tá aí. Agora, olha só, essa equação aqui, ela não ficou com esse 2 aqui embaixo de graça, né? Obviamente, ela surge da área dessa figura. Quem que é a altura? A altura, esse pontilhado aqui, concorda comigo? Sim. De acordo com o enunciado, mede Kx. Né? Porque do zero até aqui é o mesmo que o pontilhado. Então é Kx. Certo. A base mede de 0 para x, mede x. Kx vezes x dividido por 2. Kx vezes x, x quadrado.
Acho quadrado, né? Divide por 2 para ter a área desse triângulo. Muito bem. Easy, muito easy, muito easy, muito de boa. Ó, eu vou, né, ser chato de novo, vou pedir para você fazer a 314 e vou te dar a dica. O que importa é a vertical, beleza? Falou de trabalho que o peso faz? O que importa é só a vertical. Então, Certo. vá lá. Eu acho que eu te mandei esse livro também, né? Eu não sei se eu te mandei, eu vou mandar aqui. O livro é muito bom. Eu acho que eu te mandei, mas por algum motivo ele não tá mais aparecendo na nossa conversa. Talvez eu mandei pro teu pai, sei lá. Eu vou mandar esse livro para caso tu queira dar uma olhadinha. Precisa, né? Conta fácil. Mas se tu quiseres, está na página 298 do PDF. Já mandei no teu zap. Tá. É.
Tá. Prontinho. Eu vou abrir a porta pra minha namorada e a gente já volta, tá? Tá bom. Vamos ver a foto que você enviou. Bem, como eu havia dito pra você, o que importa é a distância vertical. Então, oi? Você tá por aí? Prontinho. Hum, Oi, moça, então vamos lá. Você estava falando, ou melhor, eu estava falando sobre o fato de que quando nós estamos num movimento onde a gente quer encontrar o trabalho da força-peso, o que importa é a vertical. Daí você falou peso 0,2, H 0,8. Bem, 0,2 Newton, 0,8 metro. Mas o que é esse não. 0,8 aqui? É o comprimento do fio. Ah, então você sacou a ideia. É o mesmo fio, né? Então, aqui, que é a altura da lógica do problema, né? Que é o raio até dessa circunferência, a gente parar para pensar. Oh, muito bem. Entendeste bem, muito fácil. Eu tô adorando os teus desenhos, tá? Isso na prova tu tem que fazer. Se tu tá tomando o teu tempo agora aqui, né, na prova, tem que fazer também, o professor vai adorar. Vamos pro próximo. Deixa eu te dar umas dicas. Bem, primeiro lê aí, né? Vê se você sabe como começar. Tá. Hum, Hum, deixa eu anotar. Nossa, de dois. A força de 20.
Determina o trabalho. Bem, esse problema é basicamente fazer o que nós já estávamos fazendo. Vamos dizer assim, cuidado que você vai ter que ter é com o fato que tu está num plano inclinado, então as forças e o deslocamento terão um ângulo entre eles, né? Certo. Por exemplo, qual é o ângulo da F com o deslocamento? Primeiro a gente tem que entender bem para onde está rolando o deslocamento, né? Pelo que eu estou entendendo, o bloco está caindo, né? Ou não? Ele tá falando que é deslocamento do A pro B. Do A para o B, então ele está subindo, beleza. Subindo. Então, beleza. Essa é a pontilhada que indica o deslocamento. E a gente sabe que o deslocamento está rolando para cá. Bem, qual que é o ângulo entre essa força F e esse deslocamento que eu acabei de desenhar? Não tem diferença de ângulo nenhum. É a mesma inclinação, certo? Certo. Então é zero. O ângulo, né? Cosseno de zero é 1. Cuidado com isso. Então, né, essa força e o deslocamento tem ângulo zero. É como se estivesse reto, né? Horizontal. É a mesma coisa que eu desenhasse isso aqui, né? Força para cá e o objeto está indo de fato para cá. E tá meio viradinho. Agora, essa força aqui. Bem, essa força, como o exemplo que eu dei agora há pouco, ela faz um ângulo de 90 graus, né? Certo? Certo. 90 graus com deslocamento. Portanto, você já viu o que aconteceu naquela situação que deu 90 graus. Zero. É o mesmo argumento do porquê a gente não precisa se preocupar com os deslocamentos horizontais numa queda. Ângulo zero. Melhor, ângulo 90 aqui, o cosseno de 90 é zero, já te expliquei. Certo. E esse cara? Bem, obviamente, esse cara ele tem a ver com 30 graus. Né? Mas talvez não tá tão claro de ver, né? Uma vez que, poxa, na realidade o ângulo é esse. Não é exatamente 30, mas tem a ver com 30. Tem a ver com 30. Quanto será que é esse ângulo, né? Bem, alguma coisa a ver com 30 tem. Então, a gente pode pensar num triângulo assim, ó, de 30 graus. E, bem, esse cara aqui é a força-peso. E esse cara aqui é o deslocamento. Certo? Certo. Note que o 30 graus ele não está diretamente associado com esses dois vetores, porque não é o ângulo que está entre eles, né? O ângulo que está entre eles é o 60. Pô? Então, na verdade, apesar de tu ter 30 graus aqui, o ângulo que tu tem que pôr na conta seria esse. Não é mesmo? Certo. Isso. Só que tem um outro detalhe. Quando a gente está fazendo essas contas, você pode ver todas as figuras do livro, a força e o deslocamento estão, vamos dizer assim, a base, né, o início do vetor está sempre onde o ângulo está rolando. E aqui não é o caso, porque aqui tu tem para cá e aqui tu tem para cá, não é mesmo? Uhum. O que pode causar alguma estranheza. Mas a única coisa que vai influenciar aqui é na troca de sinal, tá bom? Vai usar o ângulo que você percebeu que é aqui, 60, mas em vez de ser positivo, vai ser negativo, ok? Normalmente essa conta que a gente considera positivo, mas como está invertido, a resposta vai ser negativa. Certo. É isso.
Beleza? Então, use essas ideias e me mande a fotinho da resposta. Ok.
E aí, como é que tá indo a continha? Ah, não entendi nada. Não tô conseguindo, não. Ah, o que que você não conseguiu? Eu basicamente te falei o que tinha que fazer, né? Só não fiz a conta. É, ele tá pedindo alguns trabalhos diferentes, ó. Da força F, do peso, Eu da fiz a do normal, peso, mas aí as outras duas eu não consegui fazer. mas F, deslocamento, só multiplicar, né? Como eu havia dito. Então, mas qual é o deslocamento? Eu fiz a do F. Ah, Eu buguei bem, no aí que tá, né? deslocamento. Ele falou pra gente que aqui é 30 graus e aqui é 2 metros. Nós temos Ah, é. informação suficiente para encontrar qual foi o deslocamento se a gente pensar em triângulos, né? Tipo, se ele saiu do A para o B, então significa que, pô, ele se moveu aqui, né? Então a pergunta é, quanto mede esse que eu acabei de pintar, né? Isso. Legal, legal, legal sua dúvida. Bem, esse cara é a hipotenusa desse triângulo. Então, se ele é a hipotenusa e nós temos esse ângulo e nós temos esse cateto oposto do ângulo, a gente pode dizer que seno Ai, de é 30 droga. graus é igual ao cateto oposto, que é o H, que a gente sabe quanto é, né? Que é 2, Isso. dividido pela hipotenusa. Usa. Isso. Então vai ficar 4. Sim. Esqueci do seno. 4, é. Então, beleza. Então significa que você sabe qual foi o deslocamento. Beleza? Eu tava pensando em cosseno, por isso que eu não tava conseguindo fazer. Confundi os catetos. Ah, sim, sim. Às vezes a gente não tem as informações, né? Por exemplo, a gente não sabe quanto mede isso. Então não daria para usar o cosseno. Beleza? É, obrigada. Tranquilo, tranquilo. Bem, se era só essa dúvida, maravilha. Trigonometria a gente não focou muito. Mas fique esperto, que num problema de física, pode ser que o professor cobre esse tipo de coisa. E, né, supostamente ele pode. Muito bem. Eu vou. Mas você conseguiu fazer bem, aprender uma matéria nova aí, que a gente começou do nada, entendeu bem a questão da, vamos dizer assim, falta de necessidade de informações de determinadas dimensões. Ótimo. Para quem está começando a ver a matéria, tá maravilhoso. Beleza? Então, caso você queira terminar aí no outro momento a conta e me enviar a foto, pode ser também. Se não, tá tudo certo. E lembrando, né? Toda essa matéria que a gente está vendo está na página 298 do livro. Então, eu vou escrever aqui, página 298. Caso você queira dar uma estudadinha. Beleza? Então tá bom, a gente se fala. Tchau, tchau, valeu.